Diagnóstico estratégico. A elaboração e implementação de uma ELIVE, ou seja, de uma estratégia local e infraestruturas verdes, implica o desenvolvimento de um conjunto de fases metodológicas para conceber e implementar uma rede de espaços naturais e seminaturais que conserve e aumente a prestação dos serviços que a natureza fornece. Esse processo começará com o diagnóstico do território de atuação, a partir de um inventário dos diferentes elementos a considerar, tanto naturais como socioeconômicos. Para além de estudar o estado de cada um deles, deve ser analisada a relação entre o conjunto de elementos e a sua capacidade de prestar serviços ecossistêmicos. Tudo isto permitirá organizar espacial e funcionalmente a informação, zonando-a em função da contribuição do ponto de vista ecológico para desenhar o futuro plano de ação, conseguindo uma rede de espaços naturais e seminaturais ecologicamente coerente e estrategicamente planeada. É importante destacar o seu caráter multiescalar e multifuncional, o que implica que essas estratégias locais deverão ter em conta outros instrumentos territoriais, tanto municipais como supramunicipais. Para que o diagnóstico seja preciso e eficaz, é fundamental uma análise territorial basada em dados fiáveis e atualizados. É essencial fazer uma descrição do território em que a estratégia será implementada, considerando aspectos chaves como a orografia, a rede hidrográfica, as características climáticas, o solo e a sua utilização, a vegetação, a fauna e os valores paisagísticos e culturais que o tornam interessante. Será também importante integrar as características socioeconômicas na área do trabalho, como a demografia, a tipologia de povoamento, as principais atividades econômicas, bem como o grau de desenvolvimento das infraestruturas e serviços. Esta análise nos permite identificar quais os elementos do território que são fundamentais para fazer parte da infraestrutura verde local. Os espaços naturais prestam múltiplos serviços fundamentais para a vida, como a água, o ar puro, a alimentação e a regulação climática. Uma parte essencial do diagnóstico estratégico será a identificação dos elementos chaves do território, que contribui para estes serviços ecossistêmicos, diferenciando 3 tipos. Serviços de provisão, ou seja, os benefícios materiais da natureza que podem ser obtidos dos ecossistemas para consumo ou uso, como água, alimentos, madeiras ou combustíveis renováveis. Serviços de regulação, relacionados com processos ecológicos que permitem ou melhorar a vida, como a regulação do clima, a qualidade do ar, o ciclo da água ou a polinização, bem como o controle de inundações, doenças e pragas. E por último, os serviços culturais, entendidos como os benefícios intangíveis relacionados com o bem-estar proporcionado pela natureza, como a identidade cultural, a fruição estética e as áreas de recreio. A infraestrutura verde baseia-se na capacidade dos espaços naturais para fornecer esses serviços ecossistêmicos aos cidadãos. Além disso, a relação entre a rede de espaços naturais e as redes de serviços básicos será fundamental para obter melhores resultados na implementação do ELIVE, identificando os impactos no ambiente. Por isso, é importante identificar as principais causas de vulnerabilidade destes ecossistemas-chave, que geralmente inclui a fragmentação introduzida por infraestruturas rodoviárias ou energéticas, infraestruturas hidrológicas como barragens ou reservatórios que dificultam ou impedem a mobilidade da fauna ribeirinha, ou a presença de espécies exóticas invasoras. O resultado do diagnóstico mostrará quais são as áreas de maior interesse, bem como os problemas mais importantes do território e as exigências da população. Esse diagnóstico será refletido numa cartografia específica, que será a base para a definição da estratégia, dos seus elementos e das ações a implementar. Da mesma forma, esse diagnóstico permitirá a definição do quadro estratégico e do plano de ação, fases metodológicas subsequentes para a elaboração do ELIVE.